Seja bem-vindo à nossa primeira aula da série Pregadores dos Últimos Dias. Nós vamos falar nessa primeira aula a respeito de como ser um pregador espiritual. O intuito dessa aula é preparar obreiros, homens e mulheres de Deus, para pregar o evangelho e muitas almas serem alcançadas. Você quer melhorar seu entendimento bíblico? Você quer ter mais intimidade com Deus? Você quer ser um verdadeiro pregador? Então, essa aula e as próximas que virão são para você. Então, por favor, já se inscreve aí no canal, fique muito atento, faça parte do grupo de estudos para você não perder as próximas aulas dessa série inédita e vai ser muito impactante para a sua vida espiritual. Muito bem. Quero começar primeiro falando a respeito do que é ser um pregador avivado, como ser um pregador avivado e o que não é avivamento. As pessoas pensam, infelizmente, nos nossos dias, né, que avivamento, que ser um pregador avivado, um pregador espiritual, é você, exemplo, gritar muito, tá? Então isso não é, tá? Pregador espiritual não é gritar muito na pregação. Pregador espiritual não é ter curso de teologia, que é importante, estudar a palavra de Deus. Ah, não precisa estudar. Por isso que prega um monte de heresia. Porque o conhecimento bíblico, o próprio Jesus disse que é um erro quando você não tem. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, se não me engano. Então é um erro, tá? Mas as pessoas se apoiam no próprio conhecimento. O cara começa a estudar teologia, ele já acha que é melhor que os outros, que sabe mais que os outros, aí o irmão prega alguma coisa, né, que não falou ali muito bem, o irmão já começa a falar, esse irmão, sabe o quê? Então tem que ter humildade, tá bom? Todo pregador ele tem que ter a marca da humildade. Então, pregador espiritual não é gritar muito, não é ter curso de teologia. Você pode conhecer muita palavra e não ter nenhuma vida espiritual com Deus, ok? Não é ter muitos seguidores e ser conhecido, porque hoje a métrica para você ser convidado para pregar em muitos congressos aqui do Brasil é você ser muito conhecido. Se você for muito conhecido, você é convidado. Se você não for muito conhecido, você não é convidado. Muitos pregadores, muitas vezes, ou cantores vão pregar, eles estão no segundo, terceiro casamento. Eles só são conhecidos como homens de Deus na cidade dos outros, porque na cidade deles é cheio de mau testemunho, ok? Então, muito cuidado com quem você convida para pregar na sua igreja, tá? Ser espiritual não é ter uma roupa bonita ou ter talento. Não basta, gente, você ter aparência de crente ou você ter talento para pregar ou cantar. Você precisa andar em concordância com aquilo que você tanto ministra. Presta atenção nisso aqui. Você será provado naquilo que você tanto canta e prega. Okay? Você será provado. Elias, aconteceu com Elias, 1 Reis 17, versículo 1. Ele pregou, ok? Elias pregou que não haveria chuva. E sabe o que aconteceu? Logo, ele também ficou sem água. E Deus mandou ele ali para o ribeiro de Querite. O ribeiro secou, Deus mandou ele até a viúva de Sarepta. Porque Elias foi provado naquilo que ele pregou. Então, pregar é fácil, cantar é fácil. Mas nós seremos provados naquilo que nós pregamos. Tá? Então, isso aqui é importante. Isso aqui não é espiritualidade, gente. Gritar muito. Você pode reparar que muitas pessoas hoje, elas são um personagem. Elas não são quem Deus chamou elas para serem. Elas querem copiar o jeito que a pessoa prega. Ela pega o microfone e quer falar grosso, quer falar bem difícil, quer falar com aquele sotaque, né, muitas vezes, que quer mostrar a espiritualidade. Misericórdia, gente. Deus não nos chamou para sermos um personagem. Deus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Para isso que Deus nos chamou. Ok? Então é muito importante isso. Agora eu quero pegar aqui alguns versículos que vão nos mostrar. Tem outras coisas para falar, né, gente? Mas não dá para falar tudo também aqui, né? Eu quero mostrar para você um versículo que fala sobre a vida espiritual do pregador, agora diretamente. Isso aqui é que você não deve fazer, ok? Não faça essas coisas. Tá? Não queira ser igual a ninguém. Queira ser aquilo que Deus te chamou. E aqui vai falar agora a respeito da sua intenção. Qual é a sua intenção em pregar? Por que você prega? Você tem essa resposta? Por que você prega a palavra? Olha o que Paulo fala em Filipenses 1:6. A verdade é
que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda. Então, Paulo está dizendo que a intenção de muitos pregadores é porque eles têm inveja. Nossa, olha como que eles vão pregar bem, eu quero pregar melhor do que ele. Quero pregar mais do que ele, quero pregar em igrejas maiores do que ele. Muitos pregam por inveja e contenda. Eles pregam somente porque eles querem aparecer, porque eles querem ser reconhecidos, porque eles querem ser o centro. Mas Paulo também diz que outros pregam no quê? De boa vontade. Então, qual é a sua intenção em pregar o evangelho? Por que você quer pregar o evangelho? Responda isso, é muito importante. Tá? A resposta bíblica para isso você vai encontrar em diversos versículos. Tá? Principalmente quando você começa a examinar ali os profetas. Jeremias capítulo 1, Êxodo capítulo 3, as próprias pregações de Jesus, o chamado dos discípulos. Por que eles pregaram? Porque, primeiramente, eles foram salvos. Ok? Não adianta eu querer pregar o evangelho se eu não sou salvo, do que já ganhar o mundo e perder a alma. Segundo, porque eles receberam um chamado. E esse chamado não cumpre em fazer a própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos ordenou para essa missão. Você pode pegar o exemplo, tá? O exemplo de Pedro. Pedro creu em Jesus e depois abandonou o barco para viver o seu chamado. Então, qual era a intenção do chamado de Pedro? Cumprir a missão da qual Deus lhe deu. Por quê? Porque ele foi salvo e recebeu uma missão. Okay? Isso aqui é muito importante. Poucos pregadores sabem responder essa pergunta aqui. Outra coisa importante. Não adianta, olha só. 2, tá? Vou colocar embaixo aqui do versículo, vai ficar melhor. Não adianta pregar muito na igreja e ser carnal em casa. Melhor, vou colocar aqui uma palavra mais difícil. Ser um demônio em casa. Tem gente que é assim. Tem até um testemunho que é muito conhecido, né? Que o pastor estava pregando na igreja, né? Aí o filhinho dele estava assistindo com a mãe e a mãe falou assim, e a mãe, né, acabando o culto, né, falou pro filho assim, filho, vamos embora. Ele, não, mãe, quero ficar aqui. Não, filho, vamos embora. Por que você quer ficar aqui? Ah, porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho. Olha só isso. Como é importante a gente não só pregar, mas colocar isso em prática na nossa casa, na nossa família. Olha esse texto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Quem eu sou em casa? Como eu trato a minha família? Ok? Eu sou espiritual só com o microfone na mão? Tem gente que sai espiritual com o microfone na mão. Quando ele deixa o microfone, não é mais espiritual. Então, a espiritualidade, ela começa com uma transformação de vida, onde primeiro a nossa família vai ver, os nossos vizinhos verão, os nossos amigos, o bairro, a igreja verá a sua transformação. Amém? Então, é impossível você ser um pregador com autoridade, uma pregadora com autoridade, se você não transmite essa autoridade nem para sua família, nem para sua casa. Uma coisa importante, você pode orar pelo seu marido, você pode orar pela sua esposa aceita a oração de você, os seus filhos pedem oração para você tem autoridade para pregar na sua casa e para sua família? Ah, irmão Vitor, eu estou com problemas na minha casa. Como que eu faço para poder vencer essa batalha espiritual e ser um pregador com autoridade para que minha casa seja transformada? Primeira coisa, comece a orar. Todo pregador espiritual tem uma vida de oração. Ah, ninguém quer orar aqui na minha igreja, na minha casa, não tem problema. Comece por você. Seja você a resposta de oração e o exemplo de vida que tanto você cobra dos outros. É fácil cobrar dos outros e não ser aquilo que você tanto quer que as pessoas sejam, ok? Então não cobre dos outros aquilo que você não faz. Comece a ter uma vida de oração. Ore por você, ore se arrependendo dos seus pecados, ore para que Deus transforme a sua vida, a sua casa, a sua família, ok?
Segunda coisa, libere perdão. Se você não aprender a liberar perdão para sua família, nada vai mudar, porque você sempre vai cair no mesmo erro, nas mesmas brigas, nas mesmas contendas. Terceira coisa, mude seu jeito de falar. Se a sua casa é um lugar de barraco, de contenda, onde não tem paz, você precisa mudar seu jeito de falar com as pessoas, porque senão sempre vai ter briga. Peça a Deus, ore a Deus que Ele te dê mansidão. Mansidão, o que é? Autocontrole. É você ter calmaria em momentos de brigas, turbulência, momentos que as pessoas afrontam você, as pessoas insultam você, ok? Então, teve uma vez que eu tive um grande exemplo. Estava fazendo uma live, né? Acho que tinha, não sei se tinha, quantas pessoas tinham, pelo menos umas 50 pessoas devia ter. E aí uma pessoa entrou nessa live e me xingou muito feio. E eu ignorei aquela pessoa, eu rejeitei aquela ofensa. Aí os irmãos começaram a comentar: nossa, irmão, essa pessoa xingou você e você não falou nada. As pessoas ficaram surpreendidas, porque eu rejeitei aquela afronta. Então, se você não rejeitar as afrontas e não mudar seu jeito de falar, você vai ter muitas dificuldades na tua casa e na tua família. Então, comece a mudar seu comportamento e as pessoas verão a mudança de Deus na tua vida, ok? E quarta coisa, quarto, preze pelo seu testemunho de vida e não entristeça o Espírito Santo. Amém? Isso aqui é importante. Então, será que você está dando testemunho de vida? Será que você não está fazendo coisas que estão entristecendo o Espírito Santo na tua casa? É tempo de você expulsar o mal da tua casa, expulsar todos os demônios, todas as enfermidades, rejeitar o pecado, confessar o pecado, deixar o pecado e pedir ao Espírito Santo que limpe a tua casa, a tua família, para que a sua casa seja um lugar de manifestação da glória de Deus. Okay? Então você vai fazer essa oração aqui, ó. Oração. Senhor, me arrependo. Aí você vai falar quais são os pecados. Tem que falar. É adultério, é mentira, é pornografia, é falta de respeito. A palavra não tem que falar o nome dos pecados. Não basta dizer que se arrepende. Tem que dizer quais são os pecados. Ok? Aí você vai depois expulsar em nome de Jesus todos os demônios que estão atormentando a sua casa e família. Tá? Ok? E você vai fechar a porta espiritual, ou seja, deixar o pecado. Porque na sua casa, na sua família, ou você, a tua esposa, seus filhos, se vocês cometeram algum tipo, estão cometendo algum tipo de pecado, isso abre porta no mundo espiritual. Então, quando você se arrepende, confessa e deixa, você fecha a porta para que o diabo não venha atacar você através dessa brecha. Então, feche a porta espiritual, deixando o pecado, como está escrito lá em Provérbios. O que confessa e deixa alcança misericórdia. E você pode até mesmo orar em cima do Salmo 51, 17, onde fala que Deus não rejeita o coração arrependido. Tá? Deus não rejeita. Amém? Então, o pregador espiritual, ele precisa que haja uma verdadeira transformação. Presta atenção aqui. Pregar é fácil. Difícil é você se permitir ser moldado e limpo por Deus. Tá? É muito fácil pregar para os outros, ensinar para os outros. Agora a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. E aí, quando você faz isso, você começa a ter um quebrantamento espiritual, um fervor espiritual. Então, fique muito atento, porque as próximas aulas nós vamos falar sobre fervor espiritual do pregador, como buscar a Deus corretamente, como fazer um jejum antes de pregar. Tudo isso você vai aprender aqui comigo. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque vai ajudar muito a destravar o chamado de várias pessoas, ok? Deixa aqui nos comentários também
quais assuntos você quer que eu fale. Exemplo, entender a Bíblia, timidez, como montar um esboço. Tá bom? A gente vai aprender muito segundo a palavra de Deus. Amém, gente? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração, tá bom? Tchau, tchau.